Terceiro bloco, vamos lá. Paramos no bloco anterior falando da questão da consumação, tá? Falamos do crime de latrocínio, abordei a questão do latrocínio, tá? Onde efetivamente quando o cidadão rouba e é matar para roubar, etc, 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 tá? Bom, nesse terceiro bloco vamos seguir falando no contexto da teoria monista unitária. O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos o crime de latrocínio, por exemplo, mesmo que haja mais de um agente, tá? E um tenha atirado, vamos supor que tenhamos dois agentes criminosos, e um atirou, tá? Mas neste caso, todos vão, teoria monista unitária, todos vão responder pelo latrocínio, tá? Salvo nos casos em que o agente quis participar do crime menos grave. Professor, não entendi, explica. Vou explicar. A teoria monista unitária traz a questão da interpretação de ação e de participação efetiva dentro de um contexto criminal. Se nós estamos falando de um crime de latrocínio, matar para roubar, tá? Então nós estamos falando do camarada, são dois cidadãos, três criminosos. Um se propôs apenas a levar eles de carro para eles cometerem um roubo. Nunca se falou em matar ninguém, não sabia que estava armado, achou que tinha um canivete, tá? Esperou no carro lá para levar embora. Entrou os dois criminosos e o dono do restaurante, do bar, reagiu, os dois atiraram, mataram o cara, roubaram o malote. Cometeram um latrocínio. Voltaram para o carro e empreenderam em fuga. O motorista em questão não sabia de nada disso, não teria participado se soubesse que isso seria... Então, neste caso, em sendo comprovado, inclusive, que isso é fato, ele poderá responder pelo crime menos grave. Os dois que estavam lá, mesmo que um atirou, qualquer um dos dois vai responder igualmente pelo crime de latrocínio. Tá? Então, é isso que nós temos que entender quando se fala na teoria monista unitária. Tá? Quero lembrar onde está isso? Artigo 29 do Código Penal. Tá? Bom, morte de terceiro, que também entra no contexto efetivo da abordagem do crime de roubo. O que diz a regra? Tá? É importante que a gente lembre que morte de terceiro também é preciso que se observe. O que diz a regra? O homicídio ele deve ser cometido contra o titular do patrimônio lesado ou contra terceiro alvo de violência. Ou seja, não vai ser latrocínio só se o homicídio for contra o dono Não, pode ser contra o funcionário. Então, tá? Não interessa contra quem é. Se é o dono do patrimônio, se é um funcionário, se é alguém que está cuidando ali temporariamente. Qualquer uma dessas situações vai ter efetivamente considerado o crime de completo e consumado de latrocínio. Tá bom? Bom, e o concurso de crimes? Bom, o que acontece? Se houve vários roubos e várias mortes num contexto, o que vai acontecer? Vai haver uma coisa chamada concurso de crimes. Ou seja, houve o roubo de 3 coisas diferentes, contra 3 pessoas diferentes. Vão ser 3 crimes diferentes. Nós vamos aplicar a questão do concurso de crimes, onde, mediante uma simetria completa e somatória, vai se definir a pena final do cidadão. Tá? Essa questão é importante ser observada. Bom, antes de entrar no crime de extorsão, nós temos que fazer um fechamento do crime de furto. Desculpe, o fechamento do crime de furto e de roubo. Só para a gente ter um comparativo. Tá? Um pinga-fogo, como diz o outro. Lembrando vocês, o crime de furto está no artigo 155, 156 e o crime de roubo no artigo 157. Tá? O que nós temos que trabalhar em cima disso? Vamos fazer uma comparação aqui. Vamos comparar o crime de furto com o crime de roubo. Para a gente entender mentalmente e na prática qual é a diferença clássica entre eles. Então vamos lá. Ambos os crimes, qualquer um dos dois, trabalha em cima da subtração. O gatinho aquele, tá? De um bem imóvel. Qualquer um dos dois. Correto? Então são iguais? Não. A igualdade termina aí. O crime de furto, qual é a característica do crime de furto? É uma ação de não violência com possibilidade de ameaça velada. Furto. É aquele cara que rouba, que ninguém viu. Tá? O crime de roubo não. É uma ação com violência de fato, com possibilidade de grave ameaça ou violência física executada, que pode resultar inclusive em morte. Então, essa é a grande diferença comparativa entre o crime de furto, 155, e o crime de roubo, 157. Tá?
é importante que tenhamos claramente nas nossas mentes esta comparação, tá bom? Bueno, seguindo o baile, vamos lá. Nós temos agora um assunto didático e importante, mas também não é tão fácil de interpretação, que é o crime de extorsão. Por que não fácil de interpretação? Porque o crime de extorsão tem algumas pontinhas que geram dúvidas. Tá? Então nós vamos ter que trabalhar com cuidado. Aonde está no Código o crime de extorsão? Artigo 158 do Código Penal. O que diz a redação desse artigo? Diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, eu dividi o artigo para a gente interpretar. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então eu estou constrangendo alguém. Para quê? Com o intuito de obter para outrem ou para mim mesmo vantagem econômica, tá? ou para que essa pessoa deixe de fazer alguma coisa. Isso configura o crime de extorsão. A pena do crime de extorsão: reclusão de 4 a 10 anos e multa. Veja bem, não é 4 a 10 ou multa, é reclusão de 4 a 10 e mais a multa, tá? Baseada no caso específico. Bom, mas o crime de extorsão apresenta segmentos? Apresenta segmentos. E onde estão esses segmentos? Nos seus parágrafos. Temos 3 parágrafos para abordar no crime de extorsão. Tá? Vamos ver o primeiro parágrafo. Diz o seguinte: se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Veja bem, crime de extorsão: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, e a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Se este crime for cometido por 2 ou mais pessoas com emprego ou com emprego de arma, a pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade. Pensa, olha bem, dá um empuxo forte. Parágrafo 2º. Se esse crime aplica-se a extorsão praticada mediante violência ou disposto no artigo 3º do artigo anterior. Então, se tiver a extorsão praticada efetiva, também teremos uma qualificação da pena. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, ou seja, restringir a liberdade da vítima para que se conseguisse efetivar a vantagem. Nesse caso, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa, e pesada. Tá bom? Se disso tudo que eu falei ainda resultar em lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º. O que diz o artigo 159, parágrafo 2º e 3º? Tá? 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem vantagem com preço de resgate. A pena de mais de 24 horas, então, 18, maior de 60 anos. Então, a pena de 8 a 15 anos. Tá? Esse é o contexto que pode ocorrer nessa questão da lesão corporal resultado de morte. Tá bom? Bom, seguindo. Sujeitos do crime de extorsão. Sujeito passivo e ativo. Tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo podem ser quaisquer pessoas. Qualquer pessoa. Tá? E qual seria, efetivamente, num contexto comparativo, a diferença, então, do crime de roubo, nós falamos antes, para o crime de extorsão? Ou a diferença do crime de extorsão para o crime de roubo? A diferença é que está concentrada no fato de que da extorsão é para exigir uma participação ativa da vítima, para que faça alguma coisa. Tá? O crime de roubo, não. Ele se efetiva efetivamente, exclusivamente para que se obtenha a coisa. Então, esse ponto comparativo é importante que a gente tenha presente no nosso contexto de interpretação. Tá? Bom, ainda no contexto de análise, os elementos de tipo do crime de extorsão. Tá? Então, qual é a ação nuclear do crime de extorsão? Constranger, coagir, forçar, obrigar a fazer alguma coisa. Este é o contexto. Tá? Aí trago exemplos para vocês. Trago 3 exemplos interessantes. Primeiro, para forçar, extorquir alguém para quitar uma dívida. Tá? Ou permitir que deixe de fazer alguma coisa. Para rasgar um contrato. Rasga esse contrato aí, senão eu vou te matar. Tá? Então, obrigar a vítima a não propor ação judicial. Não me bota na justiça. Senão isso e não aquilo. Então, tu está extorquindo a vítima. Tá?
E quais seriam os meios executórios? Quais seriam os meios executórios deste crime? Tá? Em que contexto? Quais seriam os meios executórios? Tá? Ou claramente falando de execução efetiva. Tá? O constrangimento, que é o contexto geral, ele pode ser exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça. Já estamos careca de falar. Que podem atingir tanto o titular do patrimônio quanto pessoa ligada a ele. Filhos, pai, mãe, etc. Então, qualquer uma dessas opções vão se encaixar, vão estar no contexto de introdução do crime, tá? Dentro dos meios executórios que vão configurar a efetiva complementação e consumação do referido crime. Tá? Então, essa é a abordagem geral dessa parte do crime. No próximo bloco, vamos fazer o fechamento do crime de extorsão e também abordar questões concursais sobre os temas trabalhados na aula de hoje. Até o próximo bloco.